Gênesis capítulo 18. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Versículo 19. É muito importante que examinemos a Bíblia à luz da própria Bíblia, como está escrito, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. O relato de hoje nos apresenta a aparição do Senhor a Abraão e com ele dois homens, que no capítulo seguinte veremos que se tratam de dois anjos. Este relato possui uma mensagem profética nas entrelinhas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, versículos 20, 26, 28 e 29. Analisemos o contexto do capítulo de hoje. No momento mais quente do dia, no momento mais difícil, Abraão estava sentado à entrada da tenda, atitude de letargia. Quando ele levantou os olhos, despertamento, viu aqueles três homens que tinham uma mensagem especial para lhe dar. Deus nos deu as três mensagens angélicas, Apocalipse 14, do 6 ao 12. Abraão correu, percepção de urgência, e prostrou-se em terra, atitude de submissão. Abraão se apressou e fez com que toda a sua casa participasse desse momento. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4, do 5 ao 6. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. O Senhor e os anjos comeram do banquete oferecido. Aquele que abre a porta do coração para Jesus, ele promete: cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Abraão permaneceu de pé. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. O Senhor prometeu a Abraão: certamente voltarei a ti. E ele também nos prometeu: eis que venho sem demora. Apocalipse 22:7. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. O longo tempo de espera pode causar desânimo, mas a promessa é certa, porque não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Deus escolheu Abraão para ordenar seus filhos e sua casa, a fim de que permanecessem fiéis à sua palavra. Deus suscitou um povo exclusivamente seu, a fim de ensinar, pregar e curar, seguindo nos passos de Cristo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. O Senhor disse que desceria para ver como o pecado de Sodoma e Gomorra havia se agravado. Como o foi com aquelas cidades ímpias, a queda de Babilônia já foi anunciada pelo segundo anjo. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. E o Senhor tem um convite à porção do seu povo, que ainda se encontra em Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, 4. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. 1 João 2,24. Destruirás o justo com o ímpio? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Interrogou Abraão ao Senhor. Salomão gastou mais de 10 capítulos do livro de Provérbios só fazendo distinção entre o justo e o ímpio. Jesus fez diferença entre o justo e o ímpio, entre o trigo e o joio. Certamente, o derradeiro juízo de Deus
revelará a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3,18. Mas até lá, o Senhor nos convida a termos a mesma atitude de Abraão, em atitude de humilhação, reconhecendo a sua condição de pó e cinza perante o Deus Todo-Poderoso. Abraão intercedeu a Deus pelos homens. Insistiu o pai da fé em súplicas intercessoras diante do Senhor e continuou até o tempo do último clamor. Lhe falo somente mais esta vez. Então retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Está chegando a hora em que o Consolador irá se retirar desta terra, pois o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, segundo Tessalonicenses 2,7. É tempo, portanto, povo escolhido de Deus, de orarmos como nunca oramos. Oremos, clamemos, supliquemos em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Proclamemos as 3 mensagens angélicas, servindo ao Senhor como Abraão, correndo, se apressando, suplicando diante da urgência desta mensagem. Não tardará, quando levantaremos os nossos olhos e veremos o Senhor, não mais com apenas 2 anjos em sua companhia, mas com todas as suas miríades de anjos, celebrando a nossa vitória em Cristo. Bom dia, último exército de oração de Deus. Rosana Garcia Barros.